Disciplinas espirituais e meios de graça. Nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós fomos justificados, perdoados, ou seja, todos os nossos pecados, que eram vários, né? Uma lista de delitos, de pecados, de falhas dos nossos atos e também a que refere ao nosso ser. Eram gigantescos, porém Ele nos justificou. Cristo nos justificou mediante o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. Morte vicária, propiciatória, ou seja, aquele que toma o lugar do outro. Foi assim que Jesus nos justificou na cruz do Calvário através do seu sacrifício, do seu sangue. Ele também nos regenerou. Isso acontece simultaneamente, porque o justificar acontece ao crer no Evangelho, arrepender-se dos nossos pecados e crer no Evangelho, crer na obra de Cristo, na pessoa e na obra de Cristo. Logo, fomos justificados imediatamente, fomos regenerados, nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo, porque é Ele, quando recebemos o Espírito Santo, é Ele que nos vivifica. Estávamos insensíveis a Deus, e Ele nos vivificou, nos trouxe uma nova vida. E é interessante notar que justificação e regeneração, uma nova vida, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova atitude, novos pensamentos, novas intenções, novos desejos, novo comportamento. Logo que aconteceu isso, nós iremos de forma posicional, já estamos, de forma posicional santificados, somos santos, e estamos também passando por um processo de santificação. Isso não é posicional, isso é diário, ordinário, ou seja, dia a dia. E para que aconteça esse processo da santificação, lembrando que eu falei que já estamos santos no sentido posicional, pela obra de Cristo, pelo mérito de Cristo, tá? Mas nós não somos perfeitos, nós temos falhas, temos dificuldades, temos maus hábitos, ainda estamos na carne, fomos libertos do poder do pecado e não da presença do pecado. Então temos sim possibilidade de pecar e pecamos por palavras, pensamentos e por obras. Porém, nós temos meios de graça ou disciplinas espirituais pelos quais nós podemos crescer em maturidade espiritual, crescer em graça e conhecimento, crescer em fé, crescer em santidade. E esses meios de graça e as disciplinas espirituais são os meios pelos quais nós podemos buscar a Deus, através de vários meios que Ele nos disponibilizou a nós, para que cresçamos. E todo crente maduro, ele deve ter as disciplinas espirituais como hábito diário na sua vida. Logo, se eu disser para você, talvez se você me perguntar, o senhor tem todos os hábitos espirituais? Eu digo que não. Mas alguns eu já tenho um hábito e alguns eu estou lutando para ter o hábito. Então, nós vamos crescendo de fé em fé e de glória em glória, cotidianamente, ordinariamente, no dia a dia. Então, eu quero chamar você, convocar você a também utilizar esses meios de graça e disciplinas espirituais para poder alcançar maturidade espiritual. Ou seja, nós vamos através de algumas disciplinas que eu vou citar aqui, posteriormente eu posso gravar alguns vídeos para poder trazer ilustração, entendimento a vocês acerca disso melhor, mas nós vamos aprender que esses meios de graça é como se fosse uma sinergia. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e ele trabalha em nós, mas nós podemos ter uma ação, é uma sinergia, é uma obra do Espírito que é trabalhada em nós, ou seja, a salvação é a obra completa dele, a regeneração é a obra completa dele, a santificação é posicionar a obra completa dele, porém nós cremos que é preciso para ser salvo se abrir e crer, dar essa vazão, porque o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito, ele toca o coração
E nós temos que dar essa vazão, essa liberdade para que Ele possa fazer. Amém? A obra da graça é totalmente de Cristo, tá? A obra da fé, Cristo nos deu o dom precioso, tá? Porém, é necessário se abrirmos para crer. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É preciso ouvir, é preciso se abrir, é preciso se lançar, tá? Então tem a parte nossa também, tem a nossa responsabilidade também, tá? É pela graça, mas nós temos uma responsabilidade. Então, principalmente na questão da santificação. E é aqui que eu quero falar com você um pouquinho, porque na santificação, ou seja, vai mostrar que nós somos salvos, realmente, através do fruto. E para termos o fruto do Espírito, há necessidade de nós crescermos na fé, para que possamos aí estar sempre evoluindo, crescendo, não ter uma vida estática, parada, engessada, inerte, mas ter uma vida de crescimento. O fruto do Espírito é a autenticidade que alguém foi salvo. Como eu sei que realmente essa pessoa é um genuíno cristão? Porque falar que é cristão, um monte de gente fala. Porém, genuinamente cristão é aquele que produz fruto, que está ligado em Cristo e através de estar ligado nele produz fruto. Gozo, amor, né? Gozo, que é a alegria, paz, longanimidade, o ser longânimo, né? Longo-ânimo, a benignidade, a bondade, tanto a passividade do fazer o bem quando alguém vem até você, quanto a ação de fazer o bem, e também a mansidão, e também a fidelidade e o domínio próprio, que é a temperança. Isso não é forçado, isso flui. Para que isso flua é necessário nós buscamos disciplinas espirituais. O que é disciplina espiritual e como nós fazemos para buscá-la? As disciplinas espirituais são algumas que eu vou citar aqui. Oração, leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, leitura, estudo, tá? Da palavra de Deus, meditação, adoração. E na meditação e na adoração você pode somar aí a contemplação. A contemplação. Contemplação de que sentido? De observar as coisas criadas e dar glórias a Deus pelas coisas criadas, as belezas, principalmente, por exemplo, dando um exemplo aqui, da natureza. Então você pode então glorificar a Deus através da criação de Deus, que é a natureza, tá? Adoração, tá? Que é elogio a Deus, você pode fazer isso com a sua atitude, com o seu modo de vida, mas você pode também verbalizar, pensar, viver de uma forma que adora a Deus. Também eu falei de oração, falei de leitura da palavra, falei de adoração, falei de meditação, falei de contemplação, mas também tem o jejum, tá? Abster-se de alimento, abster-se de água, estar um tempo separado para estar completamente consagrado a Deus. Isso pode ser durante o seu dia, no trabalho, tudo mais. Você não precisa dizer para ninguém que você está fazendo. Lógico, se for indagado, tudo mais, quer comer alguma coisa e tal, não, e foi indagado. Muitas vezes alguém coloca nos prensa na parede e tudo mais, mas não é para falar e ficar citando e tudo mais, tá bom? Outro sim, você pode utilizar outro meio de graça, que é o culto público. O fato de você cultuar, o fato de você ir à igreja cultuar, não só ir à igreja, mas cultuar, participar do culto, estar envolvido em todos os ambientes e trabalhos do culto, tanto na oração inicial, quanto também dos louvores congregacionais, da harpa cristã, também envolvido com os louvores avulsos dos conjuntos, dos coros, né? Por mais que você faz parte daquele coro, mas você pode ajudar os coristas ali a louvarem ao Senhor, dependendo do departamento. Você está ali entoando e louvando ao Senhor e participando e se envolvendo, tá? No culto, verbalizando, elogiando a Deus, adorando. E você pode também ali estar totalmente ligado para poder receber a palavra de Deus. Amém? Então o culto, e quando eu falo culto, o culto público é necessário para estar crescendo na fé. O culto de ensino, a escola dominical, os cultos semanais, o culto no final de semana, é necessário estar nos cultos e participar e se envolver. Amém? O serviço, tá? O fato de servir a Deus e servir o próximo,
né? Servir um ao outro, a caridade, a ação as ações de bondade, o amor não pode ser só sentimento. Eu sinto, você sente, mas não faz nada. Não adianta. Então a caridade, tá? E quando eu falo fazer, não é só doar dinheiro, alimento, vestimenta, mas eu falo amar, abraçar, cuidar, zelar, apoio emocional, espiritual e tudo mais. Amém? Então, tem vários meios de graça. Por exemplo, a solitude, tá? Estar a sós com Deus. E quando eu ensino acerca do devocional, você já está aí aprendendo pelo menos 5 desses. Por exemplo, solitude, estar a sós com Deus. Você ter o seu tempo a sós com Deus. Segundo, você vai aprender acerca da adoração, a oração, a leitura da Bíblia e também a meditação. Então são 5 disciplinas espirituais. Se você praticar o devocional todos os dias, você já vai estar incluindo aí 5 disciplinas espirituais. Lógico, a solitude você pode aumentar um pouco mais quando você tem um momento, um dia inteiro com Deus. Você pode fazer um dia com Deus específico, não precisa ser um dia só na igreja, mas você pode ser um dia na tua casa aí separado, você entra no teu quarto aí, você vai passar aquele dia com Deus. Amém? Isso é muito importante para nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual. E aí você pode incluir o outro meio também, que é a evangelização. Sem palavras, com o seu testemunho, que você já subentende, se você é um cristão, você já vai ter essa vida, e também a evangelização acerca do falar do evangelho, da palavra de Deus. Você vai dizer primeiro o problema, que é o pecado, e posteriormente vai dizer a solução, que é Jesus e a salvação gratuitamente. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. E pratique as disciplinas espirituais, os meios de graça para crescimento espiritual, e para amadurecimento espiritual e para produzir bons frutos, para que o fruto do Espírito flua em nossas vidas. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.